No início desta série de vídeos, eu fiz uma pergunta. Por que um eclipse sempre despertou tanto fascínio? Agora nós vamos responder. Não porque nós aprendemos como ele acontece, mas porque nós começamos a compreender o que ele representa de verdade. Durante alguns minutos, o Sol desaparece, a Lua desaparece e o mundo parece diferente. Os animais mudam seu comportamento, a luz se transforma e é um acontecimento extraordinário. Mas existe algo muito mais extraordinário. Quando o eclipse termina, nós percebemos que o Sol nunca deixou de existir. Ele não foi destruído, não perdeu seu brilho, não ficou mais fraco, ele apenas deixou de ser visto por alguns instantes. Parece uma diferença pequena, mas é uma das maiores reflexões. A verdade não deixa de existir porque nós deixamos de percebê-la. E a consciência não desaparece porque a mente ficou mais confusa. O Dharma não deixa de existir porque nós nos afastamos dele. A luz continua presente, mesmo quando ela está escondida pelas sombras. É exatamente por isso que Rahu nunca vence. Ele pode obscurecer, mas não pode destruir. Ele pode confundir, mas não pode apagar a verdade. Pode ocupar toda a nossa atenção, mas nunca consegue alterar aquilo que realmente é. Quem sabe, foi por isso que os antigos preservaram essa história durante tantos séculos. Ela nunca falou apenas do céu, falou da condição da mente humana. Todos nós conhecemos os nossos próprios eclipses. O momento em que o medo parece maior do que a coragem, em que o desejo fala mais alto do que o discernimento, em que a ansiedade ocupa o lugar da serenidade, em que acreditamos que a escuridão será permanente. E nesses momentos é fácil você esquecer que a luz continua ali. O eclipse nos faz acreditar que a luz desapareceu. Mas basta esperar, basta permanecer, basta atravessar o momento e pouco a pouco a luz volta a aparecer. Pode ser essa a razão pela qual os sábios não responderam aos eclipses com tanto pânico. Eles responderam com prática, com silêncio, com mantra, com oração, com contemplação. Eles compreendiam que se a sombra convida ao recolhimento, esse também pode ser um momento de aproximação do que é sagrado. As recomendações tradicionais de orações, puja, doações e outras práticas refletem essa atitude diante dos eclipses. Tem uma palavra em sânscrito que ajuda a resumir tudo isso. Graha. Nós costumamos traduzir como planeta, mas essa tradução é muito limitada. A raiz grah significa agarrar, apreender, capturar. Um graha é aquilo que nos toma, que influencia a nossa percepção e que direciona como a nossa experiência vai ser sentida. O verdadeiro eclipse acontece justamente quando nós somos capturados. Capturados pelo medo, pela raiva, pela ambição, pela ilusão. A libertação, ela começa exatamente no instante que nós percebemos isso. No fim das contas, os eclipses passam. Eles sempre passaram. Eles vão continuar passando. Rahu vai continuar tentando alcançar o Sol e continuará falhando, porque nenhuma sombra consegue permanecer para sempre diante da luz. Esse é o ensinamento que atravessou milênios e chegou até nós. Então, não olhar para o céu com medo, mas com reverência. Não perguntar apenas o que vai acontecer durante o próximo eclipse, mas perguntar o que esse eclipse está me convidando a enxergar. Porque o céu sempre foi um espelho. E quando compreendido à luz do Jyotish, ele não existe para prever o nosso destino. Ele existe para nos lembrar de quem nós realmente somos. Quando o Sol voltar a surgir depois do próximo eclipse, talvez você olhe para ele da mesma forma que milhões de pessoas olharam antes de nós. Mas eu espero que você perceba uma diferença. O verdadeiro acontecimento nunca foi o desaparecimento da luz. Foi descobrir que ela jamais deixou de existir.